Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Esse é o programa Anunciando o Evangelho Eterno e nesta semana a edição, ou seja, o seu conteúdo, tem um caráter especial porque nós estamos vivendo os dias do Trombetas e Festas, edição 2024. Sendo assim, o que nós conversaremos nesta ocasião diz respeito a um pedaço, ou seja, uma parte de aspectos de palavras que foram trazidas no Trombetas e Festas. Estão aqui comigo os pastores Jerônimo Silva, Júlio Filgueiras e Douglas Spangero, a quem saúdo com a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastores, Paz do aqueles Senhor. que nos assistem. Bem, eu acho que antes da gente entrar no conteúdo em si, nós poderíamos tratar de maneira bem resumida, cada um aqui, falar um pouquinho daquilo que presenciou, daquilo que foi vivido nas igrejas nas quais nós estamos como pastores. Você estava no Manaim, né? Sim, Douglas? estava trabalhando lá. Nós ficamos aqui, Jerônimo em Vila Velha e o Júlio nas igrejas aqui em Vitória, mas conta você primeiro, Douglas, como é que foi o ambiente lá no Manaim e aquilo que você presenciou no evento. Assim, foi um momento muito especial, né, pastor Sérgio? Uma coisa que me chamou muita atenção foi quando o evento começou, quando os louvores começaram a ser entoados, eu vi muitos voluntários quebrantados, chorando, porque a presença do Senhor, ela era palpável. Voluntários do louvor. Voluntários dos trabalhadores, das equipes. Como um todo, né? okay. Nós estávamos ali na equipe de recepção da imprensa e tinha também ao nosso redor ali os bombeiros, irmãos que estavam atuando na nossa equipe da imprensa, aqueles que conseguiram chegar ali para pegar o início do evento, quando os louvores começaram a tocar, ali eu vi o quebrantamento, as lágrimas rolando. Isso foi muito especial, porque assim, o sentimento de todos nós que estávamos ali, tanto os voluntários quanto os participantes, era um sentimento de muita gratidão ao Senhor. Até porque todos sabem da importância dessa porta gigantesca que o Senhor nos abriu para anunciar a palavra e proclamar que Jesus está às portas e breve virá. Amém. Então isso nos move. No caso da igreja em que eu estou como pastor, da mesma forma, o que nós vimos foi o povo, os membros em si, totalmente alegres, quebrantados e muitos visitantes sendo impactados pela presença de Deus, Glória a Deus. E pela mensagem. Jerônimo. Exato. Nós começamos o Trombetas e Festas, pastor Sérgio, no dia 2 de novembro. Para nós, para as igrejas, nós começamos ali o trabalho. Naquela reunião de preparo. A primeira reunião preparatória, ali naquele sábado, foi transmitida do Manaim de Cariacica para todas as igrejas manaíns. Então, ali começou o Trombetas e Festas. A igreja viveu Trombetas e Festas um mês. Então, o momento do evento foi um momento de muita glorificação. A igreja, ela esperava o evento. Quando nós que estávamos ali nos púlpitos, vendo o povo do Senhor, o rebanho, nós víamos o olhar de cada irmão, a glorificação, a gratidão, e vimos nos visitantes, os visitantes estavam muito envolvidos, até porque eles viam a igreja muito empenhada, a igreja glorificando, e os visitantes vendo os louvores, a mensagem, ou seja, a operação foi completa. Glórias a Deus. O nosso povo foi abençoado, nós fomos Glória a Deus. abençoados. E eu vou aproveitar para aquele que não sabe, que negócio é esse, Trombetas e Festas? Está agora aparecendo um código, um QR Code no seu monitor, no celular, tablet, TV, enfim. E se você aproximar a câmera do seu celular, será direcionada um link para o nosso canal no YouTube que tem a íntegra desse evento Trombetas e Festas. Se não assistiu ainda, assiste. Deus tem uma bênção para a sua vida. Júlio. A mensagem do Trombetas e Festas foi um marco na história do Evangelho, na história da obra do Senhor, porque nós não fomos
às ruas, anunciar um evento. Nós não fomos agora em transmissão mundial para levar o nome de uma igreja simplesmente, de uma denominação, ou para anunciar um líder de uma igreja, mas uma mensagem que vem do Espírito Santo para salvar o homem, para conscientizar o homem desse momento profético que nós estamos vivendo. Eis aí o anseio da igreja em anunciar aquilo que ela ouviu do Espírito Santo. Uma mensagem que marcou a vida dela. Nós que somos servos de Deus e que anunciamos esse evento, nós estamos falando de um amor que transformou a nossa vida, a nossa história. Estamos anunciando Jesus, o Evangelho, a salvação e uma mensagem de esperança nesse momento final da igreja aqui nesse mundo. Amém. Vamos ler um texto que está em 1 Coríntios 16, 22. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema, ou seja, maldito, maldição, maranata. É importante que todos saibam, uma das expressões que a gente usou na preparação para o Trombetas e Festas 2024, uma das expressões foi: não é sobre religião. Então essa palavra aqui, maranata, ela é providencialmente, por uma revelação, o que nos identifica como instituição. Mas não é essa a nossa preocupação. A nossa preocupação é anunciar o significado profético dessa palavra, que é: Jesus virá buscar, arrebatar a sua igreja. Como é que essa mensagem, Douglas, qual é a repercussão, a importância para todos dessa mensagem? Jesus virá. O Júlio fez uma colocação que acho que vale a pena repetir. Nós não fomos às ruas para anunciar uma denominação ou o nome de um líder ou evidências humanas, mas nós fomos às ruas para anunciar aquilo que nós cremos e aquilo que nós vivemos, a esperança do Maranata. Amém. Que é o grande anúncio, né? Esse evento Trombetas e Festas, ele deixou muito claro que a mensagem que nós estávamos trazendo era uma grande proclamação, um aviso de que Jesus está às portas. E o benefício desse aviso chegar aos corações, né, Pastor Sérgio, é a misericórdia e o amor do Senhor dando a oportunidade para o homem se arrepender e se voltar para o Senhor. Amém. Porque o Senhor deseja salvar, Ele deseja transformar vidas. Então o Maranata para nós é um brado, é um clamor de uma esperança verdadeira. Porque aquilo que nós mais desejamos é que Ele venha. O Espírito e a esposa dizem: vem. Então o nosso clamor é que Jesus venha nos arrebatar, nos levar para o céu, para vivermos para sempre com o nosso Salvador. Glórias a Deus. Nós fizemos até então, no nosso encontro de hoje, algumas considerações iniciais falando do evento. E agora nós tomaremos um aspecto, uma das faces daquilo que foi trazido, do conteúdo trazido, e vamos repercutir aqui. E eu vou pedir que seja projetado o texto em Mateus 24:3, que diz: estando assentado, falando do Senhor Jesus, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Ou seja, nós já falamos sobre a palavra Maranata, Jesus virá, e essa pergunta foi feita lá atrás pelos discípulos, porque o Senhor Jesus já os havia informado que ele voltaria, como voltará, para levar, para arrebatar a sua igreja. E o questionamento é: mas quais são os sinais? Ou seja, nós estamos aqui nos nossos dias afirmando e insistindo: Jesus está às portas, Jesus vai voltar, em breve a igreja vai embora, o Espírito Santo será retirado, mas com base no quê? Nós podemos fazer esse tipo de afirmação. Eu vou começar e já passo a palavra para vocês dois aqui, mas o texto em Apocalipse 11, verso 7, porque Apocalipse
capítulo 8, verso 7, Apocalipse 8 fala das trombetas que tocariam como evidências, como atestado de que Jesus estava, como está, na iminência de voltar. Júlio, pode, por favor, ler essa primeira a informação da primeira trombeta e fazer um comentário inicial. Ok, a primeira trombeta está lá em Apocalipse 8:7 e diz assim o texto: E o primeiro anjo tocou a sua trombeta e queimou-se a terça parte das árvores. Então essa foi a primeira trombeta, lembrando aquilo que o pastor Gideoti sempre diz. O nosso tempo aqui é o Cronos. Então a gente tem relógio, a gente tem os meses, as semanas, o ano, mas quando nós entramos no tempo de Deus, no tempo profético, que é o Kairos, correto? Nesse tempo profético, nós temos alguns marcadores do tempo de Deus. Marcadores proféticos. Marcadores proféticos. Está aqui um marcador profético. Deixa eu te interromper, mas na linha do que você disse, porque não é um toque de corneta, não é um toque audível ao ouvido humano, mas é um aviso profético. Um acontecimento diante dos nossos olhos que tem um significado profético. Então a trombeta, por exemplo, lá em Israel, quando era tocada a trombeta, era um aviso solene, tinha um significado. Correto? O povo se movimentava de acordo com o toque da trombeta. É hora de partir, é hora de ajuntamento, é hora de ouvir um recado de Deus, que o Senhor deu uma revelação para Moisés lá na época do deserto, de atravessar o deserto rumo à Terra Prometida. Os pelotões se ajuntarem. Isso. Então hoje, esses toques de trombeta, eles também comunicam um acontecimento especial profético. Nesse caso, a terça parte das árvores do verde no planeta se queimou. E aí nós temos lá no nosso evento Trombetas e Festas, foi mostrado algumas imagens, alguns noticiários, como esse, por exemplo, o primeiro aqui do portal de notícias G1. A Amazônia registra 21,6 mil queimadas em 2024 e tem o pior índice em 26 anos. Isso é de setembro de 24. Agora, né? Agora. Meses atrás. Segundo, portal de notícias UOL, a Amazônia bate recorde de focos de incêndio, publicado em 28 de fevereiro de 2024. Em 2024, Portugal sofreu com incêndios florestais que se espalharam pelo centro e norte do país, 18 de setembro de 2024. Com mais de 100 incêndios ativos, Portugal declara estado de calamidade. Então, essa trombeta já tocou? Foi perguntado lá no Trombetas e Festas e nós perguntamos aqui para quem está participando conosco. Ela já tocou. Esses acontecimentos estão diante dos nossos olhos. É importante agora discernir o que o Espírito Santo de Deus, o que a Bíblia lá em Apocalipse está querendo nos dizer. Jesus em breve virá. Não é uma mensagem de tristeza nem de desânimo, é uma mensagem de salvação. Há uma saída, há um escape, Jesus. E por fim, a última notícia ainda dentro desse assunto, no portal de notícias, no Instituto Humanitas Unisinos, incêndios florestais causaram 1/3 da perda global de florestas entre 2001 e 2019. Então essa trombeta já tocou e está diante de nós. Jerônimo, a trombeta tocou, a primeira, ainda estamos nela, mas ela continua tocando. Ela continua tocando. Os efeitos dela vão continuar. Quando nós olhamos todo o desmatamento, vemos o verde se acabando, é importante dizer que essa trombeta não é que há uma data específica, ela tocou no dia 17 de março de 22, não. Ou seja, essa trombeta, o homem, ele vai constatando. Ou seja, uma constatação foi nessa publicação. A outra constatação foi no dia 28 de fevereiro deste ano. Ou seja, o homem vai constatando que toda a palavra de Deus tem se cumprido e se cumprirá. Ou seja, quando a trombeta toca como esse sinal, esse aviso de Deus na face da terra, o marcador ele é histórico e profético. Histórico por quê? Porque para o homem ele é apenas histórico. Para a humanidade, para aquele que não tem a profecia. É um registro histórico. É um registro histórico. Para a igreja é um registro histórico, porque vivemos aqui, né? Estamos aqui batalhando nessa vida, mas o principal, ele é profético. Porque o que norteia a igreja é a profecia. Nós não caminhamos
por vista, nós caminhamos por fé, nós caminhamos debaixo da profecia do Senhor. Amém. Douglas, vamos para a segunda trombeta, Apocalipse Terceira. 8. Segunda mesmo. Segunda? Perdão. Segunda ainda. Embora a segunda e a terceira já tenham tocado, mas vamos na segunda, que é Apocalipse 8, verso 9, e você pode ler e começar a comentar. Tá, e o segundo anjo tocou a trombeta e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. Tem até uma imagem aqui que é muito interessante. É uma reportagem antiga, né, daquele oceanógrafo, 1970. 1970, Jacques Cousteau, O Mar Está Moribundo. É interessante, né, pastor Sérgio e companheiros, nós lembrarmos que os efeitos são cumulativos. Os juízos, né, eles começam a vir sobre a obra criadora. E houve uma expressão no Trombetas e Festas que essa parte ela tratou dos avisos, né, e que precisam estar patentes para que o mundo discina o que está acontecendo. O Trombetas e Festas ele veio como uma resposta para muitos questionamentos. Amém. Né? Por que está acontecendo essas coisas? Será que há uma solução? Qual é o escape? Será que é possível reverter? E nós vemos assim, e temos que nos preocupar com toda essa ação de cuidar do ambiente, né? Cuidar do verde, cuidar do planeta. Nós temos esse compromisso. E nós não nos alegramos com estas notícias, né? Nós amamos o planeta que o Senhor nos colocou, que o Senhor nos deu. Mas para nós, igreja, são sinais. São sinais, avisos daquilo que está para acontecer. Jesus está às portas, é o tempo do breve. Então, em breve, Jesus virá buscar a igreja. Nós vemos aqui as manchetes que não param de chegar, né? Os noticiários, eles apontam e testificam tudo aquilo que a palavra de Deus deixou registrado. A história, ela vai seguindo, né, a profecia. Então, o desenrolar da história do homem vai acontecendo e quando nós examinamos a palavra, nós vemos que tudo já estava profetizado. Até porque o mundo está mergulhado em crises. Essas crises são cada vez mais agudas, intensas, e são crises de toda a natureza. Falamos aqui questões ambientais, geofísicas, né? Que, infelizmente, do ponto de vista da preocupação com a natureza, com o meio ambiente, nós sabemos que isso não vai melhorar. Fora isso, estão aí as crises éticas, familiares, políticas, as questões, a falta de amor, a multiplicação do pecado, a inversão dos valores. E alguém pode estar se perguntando, tá bem, e daí? Vocês estão falando desse monte de coisa, desses desastres, dos avisos, dos sinais, e daí o que eu faço? Você pode fazer uma coisa, aceitar Jesus como Salvador, viver na presença dele. Por quê? Porque não importam as circunstâncias. Quem tem Jesus no coração, aquele cuja vida é direcionada pelo Espírito Santo, ele tem uma esperança, ele é guardado debaixo da mão, das asas do Senhor. O sangue de Jesus o cerca, esse poder glorioso, e ele sabe que não importam os problemas, as dificuldades que aí estão, ele será sustentado pelo Senhor. Fora que há uma esperança maior, que é a vida eterna com Deus. É nisso que nós estamos depositados. É nisso, pastor Sérgio. E porque as pessoas olham essas notícias, devem achar, eles são sensacionalistas. Ou são pessimistas, estão vendo o mundo dessa forma. Mensageiros do caos, né? Mensageiros do caos, é isso aí. Que eles devem pensar que nós estamos assim, mas nós não estamos, pelo contrário. Muito longe. Pelo contrário, nós estamos seguros, firmados. Nós não estamos olhando para baixo, estamos olhando para o alto. Amém. Porque de lá vem a nossa redenção, vem a nossa salvação, que é o nosso Senhor Jesus. Então essa mensagem que damos ao mundo, que demos
no Trombetas e Festas, que estamos aqui hoje glorificando ao Senhor, é para dizer às pessoas que Jesus vai voltar. Amém. E essa Louvado seja não o é a nome nossa do Senhor. esperança apenas, é a nossa certeza. Ele vem. Amém. E ele vem Amém. não como veio antes, mas virá sobre as nuvens, ajuntará os seus escolhidos nos 4 cantos da terra, Glória a Deus. que subirão para que possam reinar com Glória o a Senhor Deus. Glória a eternamente. Deus. Mas nós temos a terceira trombeta. Jerônimo, vamos lá, Apocalipse 8, 10 e 11. Você pode ler e comentar. E caiu do céu uma grande estrela, caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Acho que eu tenho próximo aí a reportagem, Isso aí, as ilustrações. as ilustrações. Temos aqui uma reportagem que foi publicada em 20 de maio de 2024, falando do desastre que houve, o acidente nuclear em Chernobyl, na Ucrânia. O que foi o desastre de Chernobyl, o pior acidente nuclear da Que tem história. a relação com a questão do absinto. Tem a relação. Por quê? O reator dessa usina nuclear, ele está queimando no magma da Terra e vai queimar por mais muitos anos. E é interessante porque absinto quer dizer, em ucraniano, absinto quer dizer Chernobyl. Chernobyl quer dizer absinto, que quer dizer amargo. Ou seja, não é uma coincidência. E aqui também não estamos falando da etimologia da palavra. Nós queremos falar da profecia, né, pastor Amém. Sérgio? Então, Chernobyl quer dizer amargo, absinto. E o que cai sobre a face, o que cai sobre as águas, sobre os rios, era uma estrela com o nome Absinto. Ou seja, fazendo com que aquelas águas se tornassem impróprias para consumo. Amém. Então era o Senhor mostrando, apesar desse acidente, que nos traz, sempre nos traz a comoção, a consternação, mas nos mostra que a profecia está sobre nós. Então, Amém. a outra reportagem diz: 1/3 dos rios do planeta está poluído, aponta um estudo da ONU. Isso de 2017. De 2017. Melhorou de lá para cá? Não, pelo contrário. A gente não precisa em Chernobyl, nem em outros países. Se nós formos aqui no nosso estado, há um rio aqui que corta Colatina, que é um rio que está completamente poluído. A minha mãe, ela foi ovelha do pastor Dodge. E ela sempre dizia, minha mãe, minha avó, e ela sempre dizia que o pastor Dodge sempre falava que chegaria um momento em que a crise da água seria tão grande que os homens buscariam e discutiriam tanto sobre a água. E o que nós estamos vendo? A reunião da ONU, reunião G20, preocupação com o meio ambiente, com a água, com os recursos hídricos. Por quê? Porque a trombeta soou. E em breve Jesus vai voltar. Estamos assim encerrando. Querendo Deus, na próxima semana estaremos juntos. A paz do Senhor. Amém. Amém. A paz Paz do do Senhor. Senhor. Amém.